Ei, Tati, boa Boa noite. noite, Mari. Tudo bom? Tudo bem? O som tá bom aí? Pra mim, sim. Vamos ver se o pessoal tá. Responde O aí, som gente. também tá ótimo para mim. O som da Tati tá bom pra vocês. Alguém tá falando que é um tema sensacional, uma ótima reflexão. Tomara que vocês curtam bastante. Eu acho que Dizendo que tá acho que tá ok, né? bom, né? É, eu acho que tá ok, sim. A gente vai começar para porque as lives aqui são sempre muito demoradas, né? Então, aproveitar todos os minutinhos aí que o Instagram nos dá. E eu convidei a Tati para vir aqui nesse programa que eu estou fazendo aí durante esse período tão difícil que a gente está vivendo, que é o Faz uma Live comigo, né? E a gente já fez mais de 20 lives aqui, todas muito boas, e eu sempre digo que é um prazer a gente poder estar em contato com as pessoas que a gente gosta e conhece, e nesse momento a gente está afastado, né? E daí a Tati escolheu esse tema, né? A caminhada acadêmica refletindo o seu futuro profissional. E a gente vai falar sobre vários assuntos que envolvem esse tema. A desculpa, Tatiane Falcão, para quem não conhece, fisioterapeuta e professora de várias disciplinas. Depois também eu quero fazer várias perguntas sobre essa multiplicidade de saberes que você passa para os seus alunos, né? Mas eu queria que você apresentasse para o pessoal que está aqui nos ouvindo. E depois da sua apresentação, eu tenho uma primeira pergunta para você. Quando que você sentiu o chamado para ser professora, para ensinar? Então, primeiro, boa noite. Agradecer o convite, Mari. Para mim é um prazer estar aqui e aproveitar para te parabenizar por essa jornada, assim, né? Você realmente tem feito uma frequência grande de lives e esse momento do Covid eu tenho achado sensacional. A gente tem que olhar por um lado positivo também, que revelou talvez formas de a gente se comunicar que talvez antes a gente estava se ponderando em fazer e trazendo várias questões. Então a gente aproveitou esse momento mesmo e aí o bom é que depois a gente não perca esse canal, né? Então que a gente continue aprendendo, Com tirando as certeza. dúvidas, porque isso vai favorecer com que a informação chegue a mais pessoas. E eu acho que isso que é o ponto positivo e bacana e é incrementando na formação. Então eu fico lisonjeada de estar aqui, até porque eu já vi algumas, às vezes não conseguia entrar na mesma hora, mas depois entrava para assistir, né, também com esse benefício de ficar um tempo, e vi o quanto de bacana, né, de profissionais bacanas que participaram aqui, que ainda estão por vir, e eu também achei interessante a forma como você abordou também coisas mais globais, então a questão da meditação, por exemplo, e é uma das coisas que eu vou trazer aqui, que é a importância também do a gente não ficar só no ser técnico, o quanto que é importante a gente se conhecer, isso faz muita diferença, tanto na caminhada acadêmica como na parte profissional. Então, como você falou, né? Você falou Tatiane, mas eu sou ficcionada em apelido. Às vezes as pessoas até não me dão intimidade, eu já estou chamando as pessoas de. Às vezes uma mensagem no WhatsApp, aí quando a pessoa me manda, eu falo assim: Oi, Mari. Aí a pessoa, você me conhece? Aí, mas eu sou meio aficionada por apelido. Tanto é que o nome da minha filha é Nina, né? Eu já botei curtinho assim para ser apelido e pronto. Então, eu gosto de ser chamada de Tati Falcão, acho que isso aproxima a gente, né? E até deixa uma comunicação mais à vontade. E como você falou, eu sou fisioterapeuta, atuo na área de neoped e também sou professora. E você até falou a pergunta, né? Quando é que a docência chamou? Eu posso dizer a você que eu acho que eu convivo com essa questão da docência desde a barriga, né? Minha mãe é professora, ela foi professora, Ah, né, de que legal. ensino fundamental, né, ela é formada em história e ensinou, né, a questão da história no segundo grau, né, na parte ainda do ensino fundamental. E eu sempre vivenciei, né, essa rotina dela, né, do quanto que ela tinha que se dedicar para poder conseguir atingir o aluno. Claro que hoje a gente percebe diferentes gerações, diferentes formas de ensinar lá daquela época lá atrás. E eu acho que essa adaptação também é uma coisa importante para a gente estar conversando aqui, porque há essa diferença. É uma geração diferente e também não é só um olhar para o aluno, mas o olhar para o professor, se adaptar a essa nova realidade para poder fazer atingir mesmo o aluno. E aí eu entrei na faculdade,
Eu, assim, na faculdade já participava de monitorias, então eu gostava de apresentar os trabalhos, então eu percebia essa minha habilidade, talvez, de comunicação, né? Claro que veio também melhorando com relação à prática, né? De você falar em público, tudo. Então, na faculdade eu já fiz monitoria. E aí eu lembro de uma coisa que eu acho que vem aquela questão de estava no sangue mesmo, eu sempre conto essa história, porque no meu estágio de semi-intensiva, enfim, na área hospitalar, o meu supervisor de estágio foi demonstrar uma coisa lá pra gente, e ele abriu um material lá específico, e aí mostrou pra gente, e ele ia descartar esse material, porque não tinha como aproveitar. Aí ele chegou e fez assim, alguém quer? Alguém quer isso aqui? Ah, não estava sujo, não estava contaminado nada, ele só abriu mesmo para demonstrar. Aí eu falei, eu quero. E isso foi lá atrás, eu estava no estágio ainda, e eu até hoje tenho esse material que eu uso nas aulas para demonstração, para visualização melhor do que é no paciente. Então, eu acho que isso realmente já vinha. Eu tinha essa visão, né, de que eu queria para mim a possibilidade de também ajudar o colega, né, ou futuros colegas para poder na formação deles. E aí, depois que eu saí para a prática clínica, eu desde muito cedo no mercado de trabalho, 2, 3 anos de formado, eu já comecei a ensinar em pós-graduação e cursos livres, né, de formação que a gente fazia no hospital e tal. E de uns 6 anos para cá, 6, foi quando Nina nasceu, eu entrei para a graduação em si. Porque embora eu tinha muita prática e experiência na pós-graduação, é um perfil diferente de aluno, né? Porque você está acompanhando ele durante todo o período. Aí eu entrei para a graduação e aí estou até hoje. Como você falou, eu ensino algumas disciplinas, já ensinei na instituição particular, hoje eu só atuo numa instituição pública aqui da Bahia. E, enfim, e além da graduação em si, também, né, dou aulas em cursos livres de formação, palestras, enfim, para, de certa forma, ajudar aí em compartilhar, né, de certa forma, a experiência que a gente tem e melhorar na prática assistencial do outro. Eu acho que isso é um pouquinho do papel que eu me toco em contribuir para a fisioterapia. Que ótimo, Tati. Eu vou seguir aqui um pouco do roteiro que você me deu, né? Você colocou uma coisa assim, ó, a chave virou, a postura da vida acadêmica é outra. Então, o que significa isso? O que é essa chave que virou? Tá. Não sei, possivelmente, né, eu vejo, a gente se encontra pelo Instagram, e eu vejo, ultimamente eu tenho me debruçado muito para falar dessa caminhada acadêmica, né? E qual foi a reflexão que eu fiz para me sentir engajada e no intuito de contribuir para o meu aluno que está lá na caminhada acadêmica. Eu sinto o quanto que essa caminhada ela tem sido muito pesada para os alunos, né? A gente vê cada vez mais os níveis de ansiedade e depressão. Eu falo no geral para o aluno da área de saúde, então a gente vê números altíssimos de pessoas com ansiedade, depressão, tentativa de suicídio nos cursos da saúde. Isso foi uma coisa que vinha me angustiando muito, vem ainda, né? De que forma eu também posso contribuir para isso, né? Que forma eu posso fazer com que esse meu aluno, quando chegue lá na frente como profissional, ele seja um profissional diferenciado? Porque muitas vezes a gente se pegava, e às vezes se pega ainda, e diz assim, tá saindo para o mercado de trabalho, talvez profissionais menos gabaritados. Mas qual é o meu papel nisso? Em contribuir para que lá na frente ele saia com mais qualidade. Então, eu venho refletindo muito como eu posso, desde muito cedo, durante a caminhada dele, dar informações para ele que vai ajudar ele se formatar ao longo dessa caminhada. Por isso até o motivo da live, né? O tema. A caminhada acadêmica, o que vai, né, te levar a ser um profissional lá na frente. E uma das coisas que eu percebo, Mari, é que muitas vezes no ensino médio é uma outra postura do aluno, né? O aluno, e depende muito do perfil de algumas escolas, mas o aluno ele ainda ele tem muito suporte ainda de uma equipe pedagógica, né, do professor ali. Então, não sei se eu posso usar esse termo, mas ele ainda é meio paparicado, né? Então, as coisas são dadas muito de bandeja para ele. E, às vezes, quando ele vira a chave e vai para a universidade, para a faculdade, muitas vezes ou ninguém informa ele só vai se dar conta disso depois, ou ele não percebe isso e vai se dar conta disso muito tarde, e ele fica muito passivo na construção do conteúdo dele. E quando ele vai para a vida acadêmica, ele tem que perceber o quanto que ele é o formador de quem vai ser lá na frente ele como profissional.
Ele não pode só ficar esperando de um professor, do coordenador do curso para isso. Então, quando ele se dá conta que ele é quem vai construir a caminhada acadêmica dele, que isso vai favorecer o ser ele profissional lá na frente, ele é um aluno muito mais ativo. E quando ele é mais ativo, ele contribui para a qualidade do curso. E quando ele contribui para a qualidade do curso, ele vai ser um profissional, né, com uma formatação com mais gabarito, com mais conteúdo, e isso vai impactar, inclusive, na qualidade, na evidência, na fundamentação da profissão dele. Então, se durante a faculdade, a universidade, ele se molda num aluno onde ele é muito mais participativo, se vendo como parte mesmo do processo e não só passivo, como muitas vezes ele esperava lá no ensino médio, ele vai construir um curso que vai dar mais conteúdo, não só para ele, mas para os colegas, e o que, de certa forma, vai contribuir para a própria profissão. Então, lá na frente, quando eu encontro um colega que, de repente, saiu muito fraco da faculdade, né? E aí foi essa minha reflexão, o que é que faltou para ele perceber o quanto que ele poderia ter aproveitado mais essa caminhada acadêmica dele, que talvez não teve essa oportunidade, ou não se deu conta o quanto que ele era responsável por isso mesmo, e acabou. E eu sempre digo, não se sinta caso perdido, eu até coloquei nos stories, né? Isso não é uma live, aqui não é uma live só para o aluno, é uma live também para o profissional, porque mesmo que durante a faculdade ele não tenha a oportunidade de experimentar isso, ele continua sendo um aprendiz, ele continua em busca do conhecimento. Então, ele como profissional, ele ainda pode também, né, mudar esse perfil e se destacar e contribuir para a profissão, que eu acho que é o principal que a gente acaba tendo que fazer. Ô, Tati, e sobre o que você comentou no início dessa sua fala, de muitos acadêmicos da área de saúde terem essas alterações emocionais bem importantes, como até mesmo a tentativa de suicídio. Claro que deve ter estudos sobre isso, mas o que você poderia falar sobre isso? O que você acha que no meio acadêmico tem algo, é muita coisa para eles, é muita informação, muitas disciplinas, é uma pressão que ele sofre ou seriam os fatores também? Então, como eu falei, assim, eu percebo uma diferença de geração. E até você pode comentar isso, né, na sua percepção quando você estava na graduação. Mas, por exemplo, quando eu era estudante, eu sempre me coloco nesse espaço assim, até porque até hoje eu sou estudante, né? Estou lá no doutorado, continuo estudando, tendo as mesmas pressões. E quando, mais na minha época de graduação, a gente tinha, né, a cobrança, né, a quantidade de disciplina. Eu já cheguei a comentar no meu Instagram que eu cheguei a pegar 11 disciplinas no semestre. E trabalhava no mesmo semestre que eu peguei 11 disciplinas, eu ainda trabalhava. E a gente talvez tinha até um perfil de professor que ele era muito mais exigente, assim, era mesmo naquilo, não me conte seus problemas, né? Ou copia menos preparado, né, Tati? Menos preparado para a docência. Não no sentido do conteúdo, mas eu digo do como lidar com isso, porque a gente eles aprenderam a ser fisioterapeutas, o ensino meio que veio, né, associado a isso. E hoje a gente sente que é uma geração diferente, é uma geração que se compara mais com o outro. E aí a gente vem ter todos os fatores associados, né? Essas redes sociais, o excesso de informação, né? Uma exigência do... Eu percebo isso na universidade, a gente estava até produzindo algumas atividades para esse momento de pandemia, e foi um receio da gente disponibilizar muita coisa para eles, porque eles têm a ansiedade de querer fazer tudo, porque muitas vezes se compara com um colega que consegue fazer tudo, ou às vezes até faz de uma forma superficial em tudo, mas assim, eu percebo bem uma diferença. Eles estavam vindo nesse momento de muita ansiedade, de muita aceleração, pelo excesso de informação que hoje a gente tem, que é muito maior do que a minha época e possivelmente a sua, né? Hoje sai um artigo a cada segundo, a internet e tal. Então, eles se sentem cobrados em ter que saber tudo. Eu acho que o próprio Covid foi isso, né? No início da quarentena, era aquele excesso de informação, artigo. Então, eles acabam se sentindo cobrados com relação a isso. Mas eu já percebo que há uma percepção do quanto que eles agora precisam se conhecer e saber seus limites. E é isso que a gente, professor, tem tentado mostrar a eles. E até nessa conversa com relação às atividades que a gente está propondo,
a gente fez assim, não, eles também têm que criar a maturidade de saber qual é o limite deles, de saber que eles não precisam fazer por fazer. Então, a gente lá propôs 8 cursos à distância oferecidos para os alunos da universidade, que nenhum deles o horário chocava. Ou seja, dá para eles fazerem tudo. Mas até que ponto vale a pena ele fazer 8 cursos, onde ele não vai fazer mais nada da vida, onde ele vai se sentir cansado e pressionado e se cobrando, porque além das aulas online que ele teria, ele não ia conseguir estudar mais, complementar a leitura em outros momentos, porque ele ia estar em outro curso. Então, a gente na universidade, nas faculdades em si, tem tido essa percepção de dar esse suporte para o aluno. E até a gente conversa muito com relação assim, ao serviço de apoio, com relação à psicologia para esses alunos. Cada vez mais o professor está mais próximo do aluno, sentindo e percebendo isso na sala de aula, quando aquele aluno está mais disperso, de a gente se aproximar e tentar entender o que está acontecendo. E aí até uma das questões, né, com relação ao ensino, quanto que dificulta uma estrutura de ensino com muitos alunos dentro da sala de aula, onde você não consegue direcionar, individualizar esse seu olhar para o aluno. Então, eu acho que um dos maiores fatores para isso é o fato de eles estarem num momento de uma geração onde tem um excesso de informação muito grande e talvez eles não vieram sendo trabalhados ao longo, né, do desenvolvimento deles para ter maturidade para gerenciar essa quantidade de informação. E aí precisa passar por um momento de alto estresse para eles mesmos pararem e falar assim, não, eu preciso filtrar. Pra você ter uma ideia, em 2018, se eu não me engano, eu fiz com uma colega na universidade uma extensão que era justamente de gerenciamento de carreira. Então, era uma extensão na universidade que a gente propôs que os alunos, a gente discutisse assuntos relacionados a, desde o início, eles saberem qual é o tipo de atividade que eles fazem, qual é a importância de cada atividade para o que eles querem lá no futuro, enfim. Chegou um aluno para participar da extensão, ela era segundo semestre. No meio da extensão, ela pediu para se afastar por orientação médica, porque a carga de atividades que ela estava imensa e ela não estava dando conta, estava no nível de ansiedade alta. Então, eles se cobram e a comparação deles é muitas vezes com o colega, que às vezes tem uma estrutura completamente diferente da dele, de família, de trabalho, né? Às vezes tem... Eu queria te perguntar, Tati, porque você está numa universidade pública, né? Isso. Então, existem diferenças sociais nesse grupo de alunos. Porque quando você está claro, até numa privada existem diferenças sociais, mas na pública eu acredito que isso seja maior. Você acha que essa desigualdade social, que é tão gigante no nosso país, ela tem o seu perfil forte também dentro da faculdade de fisioterapia que você dá aula? Contribui, Mari, porque assim, a gente tem alunos que deixam o interior e moram aqui numa residência, né, para estudantes, e que às vezes eles estão na universidade sem nem ter o que comer, por exemplo. Então a gente percebe que eles querem até fazer as atividades de extensão, que é no turno oposto às aulas, e que eles ficam na faculdade sem se alimentar. E por uma brecha, às vezes, eles até querem trabalhar, mas, por exemplo, no perfil da Universidade Estadual da gente, é aula de manhã e de tarde, geralmente. Então, geralmente é difícil eles se associarem a trabalho. E eles até se cobram com relação a isso, porque poderiam estar ajudando, né, no suporte aos pais para manter eles aqui. Então, é mais uma cobrança. Alguns fazem a opção de estender o curso, pegar só algumas matérias para conseguir associar, mas geralmente é muito difícil associar. Então, às vezes, eles vivem numa condição de pressão do ponto de vista financeiro, por estar distante da família, né? Saíram muitos novos do interior, e aí a mãe também se rebola de lá para conseguir manter ele aqui, e ele sabe, se cobra por conta disso. Né? E aí se cobra, inclusive, de ter a melhor performance para não, né, de certa forma, desapontar a mãe. Então, para que quando ele sai, ele já consiga uma residência, né? E nessa residência, de certa forma, ele já tem um retorno. Então, com certeza influencia, mas como você falou, eu também trabalhei no perfil da escola particular e a gente também vê isso. Vê, inclusive, talvez, não sei se eu posso dizer um choque maior, porque às vezes você tem pessoas com nível muito alto e pessoas com nível muito baixo, mas que de certa forma também acaba interferindo. Então, essa questão social impacta muito de a gente precisar se estruturar. A gente teve um semestre que a gente saiu de uma greve
da universidade próximo do período de São João, né? Que aqui no Nordeste é muito forte, assim. Então, os alunos ficavam entre voltar para o interior, nesse período de greve, que eles não sabiam quando iam acabar, e aí eles não foram, porque ficavam na dúvida de se ia voltar ou não. Aí estava chegando já perto do recesso de São João, eles resolveram ir. Quando eles foram, teoricamente, a greve acabou. Aí, teoricamente, eles tinham que voltar. Então, aí tem a questão da grana, tem a questão da família que já tinha muito tempo longe. E aí eles se posicionaram e disseram, os estudantes, porque eles também entraram em greve com a gente, né, com os professores. E aí os estudantes mantiveram, né, a greve e só retornaram depois das universidades. E a gente sempre muito próximo, assim, de entender e compreender isso, né? Não, com relação às atividades, né? Não instituir atividades que trouxessem algum tipo de malefício para eles. Então, a questão social é algo que realmente acaba impactando muito. Mas, assim, de certa forma, eu percebo o pessoal da universidade pública muito empoderados, assim, sabe? Porque eles sabem da qualidade do ensino que eles têm, né? O nosso curso não deixa a desejar para nenhum curso de universidade particular, pelo fato de ser pública. E eles aproveitam muito essa qualidade, né, do colegiado, dos professores ali pertencentes. E, por não ter condições de trabalhar, eles acabam tendo até mais disponibilidade de atividades do que da instituição particular. Então, ele tem uma gama de atividade de extensão, de iniciação, né, que ele pode fazer, que isso vai enriquecer o currículo dele, mas a questão está em ser equilíbrio. Geralmente eles participam de diretório acadêmico, várias ligas ao mesmo tempo, a iniciação científica, alguma extensão, e associado isso às disciplinas do semestre. E aí, se ele não tem um equilíbrio do que pegar, e é o que a gente chama atenção para eles, e é essa percepção que eles têm que ter desde o início. Não precisa, e você não pode ficar pegando várias coisas juntas ao mesmo tempo, porque o seu aprofundamento nessas coisas não vai acontecer. Então não adianta você fazer várias coisas de forma superficial, só para lá dizer no currículo que tem alguma coisa e não aproveitar o máximo que você pode dessas atividades. E associado a isso, criando um nível de estresse e ansiedade que não vai fazer bem para a sua saúde, para inclusive tolerar essa carga horária toda, né? Ô, Tati, qual que é a expectativa deles de retorno financeiro? Eles conversam sobre isso com você? Porque, assim, a fisioterapia é uma profissão muito desigual, né? Nessa questão de ganho financeiro mesmo. Se você for considerar a maioria dos empregos, o profissional ganha muito mal, né? Então, eles estão lá na faculdade se esforçando muito, como está colocando aí, né? Hoje, nossa, minha faculdade era café com leite perto dessa daí de hoje em dia, embora fosse período integral, mas a gente se sentia muito livre, feliz e solto, sabe? Não existia essa pressão que existe hoje, não existia mesmo. Mas eu imagino, com toda essa pressão, e ainda, tanto para quem tem uma possibilidade financeira alta ou baixa, ganhar pouco é ruim. É bem ruim, né? E, claro, a gente se destaca com todas as profissões, todas elas, mas como uma média ainda é bastante... Ainda deixa bastante a desejar. Como que eles sabem isso? Eles têm consciência em relação a isso? Então, foi até bom se perguntar isso. Há uns 2 semestres, uma aluna de primeiro semestre. Na verdade, ela me mandou uma mensagem no Instagram, perguntando assim, é porque você é a única física que eu conheço, tal, que está na prática. Eu queria perguntar à senhora se eu vou ter o retorno financeiro com a fisioterapia que eu estou investindo agora durante a faculdade. Tipo assim, por Instagram. Aí eu falei, peraí, que a gente precisa conversar pessoalmente. E aí foi uma das poucas, assim, que me abordou diretamente para perguntar com relação a isso. E assim, Mário, eu tenho muito cuidado quando eu falo com eles nesse sentido, porque eu também não quero passar pela fantasia de que, né, tem que ser por amor, né, que a gente sabe que tem isso também. Mas, ao mesmo tempo, eu tento fazer eles enxergarem o quanto que ele, sendo um estudante, né, muito ativo e acreditando naquilo que ele pode produzir, vai fazer lá na frente ele sair um profissional ganhando melhor.
Então, como você falou assim, tem quem sai, já né, se dá bem e tal, mas quem é esse aluno que sai e que de repente já consegue entrar no hospital? Eu tenho alunos que saíram da gente, não é nem da área de hospitalar, que é a minha área, mas é da área de ortopedia desportiva, que ele está ganhando muito bem, eu não sei, eu não me lembro se ele já tem 2 anos de formado. Mas Mas quem no é esse? hospital não vai ganhar bem, né, Tati? No Mas hospital é sim, que é o se pior. ele. E assim, mas assim, a depender de como, né, de como ele se desenvolveu na faculdade, a ponto de fazer aquele velho, como network, né? E sim ser inserido em realidades. Por que não pensar que esse é um aluno que vai fazer uma residência fora do estado e que de lá é absorvido, né? Só que geralmente a gente visualiza aquele estudante ou aquele colega, né, que sai da faculdade e que de forma muito passiva ele quer ganhar 5.000 reais, mano, 10.000 reais, mano. Mas não vai vir na passividade. Não, de Você jeito tem que ter a sua responsabilidade de estar contribuindo para a fisioterapia. Então eu converso muito com eles assim, você vai conversar com um monte de colega que vai dizer, caia fora, né? Porque a fisioterapia não lhe dá o retorno. Aí eu sempre falo para ele, pergunte a esse colega o que é que ele está fazendo de forma ativa para fazer com que a profissão ganhe mais, que o profissional de fisioterapia ganhe mais. Porque normalmente, de forma passiva, eu quero ir lá dar meu plantão e sair, e ganhar lá meu dinheiro. Mas o que é que você ativamente está contribuindo para o conhecimento? Para que a sociedade conheça mais a fisioterapia e valorize a profissão. Para mostrar que a fisioterapia tem resultado e que, de repente, diminua os custos hospitalares. Para fazer um profissional de fisioterapia no hospital, ao invés de ganhar 3.000 reais, 4.000 reais, muito bem, ele ganha 9.000 reais. Então, normalmente, a gente se vê numa postura muito passiva, de eu quero, tá bom, vou lá, saio da minha faculdade, que eu investi alto, eu quero sair, e eu quero sair sem dar plantão noturno, sem trabalhar final de semana, ganhar 10.000 reais e ir lá dar meu plantão e ir embora. Mas qual o seu papel ativo nisso? Então, eu dou a real para eles, não vai sair ganhando. E aí, até essa menina foi interessante, porque eu fiz a comparação com ela e fiz assim, se a gente comparar, tem muita... ela botou um peso na fisioterapia. Aí o que eu fiz ela refletir assim, não é a fisioterapia que vai lhe dar o retorno financeiro que você quer, é você. Porque se a gente for pensar, tem muito blogueirinho aí que está ganhando muito dinheiro sem ter investido tanto dinheiro na graduação, no nível superior. Então não é a fisioterapia em si. Pense assim, ele, de uma forma muito ativa, é ele que vai produzir o resultado que ele quer. E se ele quer esse resultado na fisioterapia, ele vai ter que ser extremamente ativo em contribuir para o conhecimento, em se posicionar frente às outras categorias, não sendo só um técnico em mudar botão, instituir oxigênio, sei lá, né? O que for, mas em se posicionar e dizer assim, não, eu mostro o resultado no paciente e aí a gestão cada vez mais inserida, porque a gente não tem uma formação boa de gestão, né? O fisioterapeuta agora, né, ultimamente, que essa visão de o fisioterapeuta gestor, mas a gente é muito assistencialista, mas o gestor para mostrar assim, olha, com essa determinada técnica, meu bebê respira melhor, com isso a demanda de oxigênio é melhor, ele passa menos tempo no ventilador. Isso em dinheiro é quanto para o hospital? Isso em dinheiro é quanto para o serviço público? Tati, Entendeu? E mas assim ele poder ter uma retribuição. eu acredito que quando a gente fala de hospital, é um movimento muito grande que tem que ser feito para se chegar nesse lugar aí. Eu tenho falado muito isso, que o maior amigo do fisioterapeuta são os convênios, que é considerado um grande inimigo, porque no dia que a fisioterapia mostrar para as operadoras de planos de saúde que trabalhando de uma determinada maneira, esses pacientes vão menos ao hospital ou vão ficar menos internados, ele vai ganhar melhor. Mas a área hospitalar é complexa no ganho financeiro. Outra coisa que eu já comentei aqui algumas vezes, que eu tenho visto, o profissional que trabalha no hospital, principalmente o PED, quanto mais ele vai se especializando no desenvolvimento, ele sai. Ele sai do hospital, porque lá fora ele vai ganhar melhor. Mas o meu sonho, é um sonho mesmo, é que esse profissional possa ganhar pelo procedimento que ele está fazendo e pela melhora do paciente, mostrando isso, né, para as operadoras de plano de saúde ou até para as instituições que são públicas
Uhum, uhum. Precisa ganhar melhor numa situação de insalubridade, um, um desgaste da saúde emocional, principalmente, enorme. Então, acho que é uma batalha. Você falou dessa caminhada profissional. Eu acho que se tiver algum estudante aqui ouvindo a gente, é muito importante também que se saiba que você não precisa ficar no mesmo lugar sempre. Você pode ser fisioterapeuta no hospital, depois você pode ter um consultório, você pode, sabe, ser dono de um espaço, uma clínica, enfim. E como você falou, você começou na assistência, hoje você é uma professora, não foi parada ali que você chegou nesse lugar, né? Então, essa mobilidade, ela é muito importante na nossa profissão, porque é uma profissão que nos dá liberdade. Se você souber tratar, você pode mudar de cidade, você pode ir para outro lugar. Sabe tratar um paciente, ele vai te valorizar e você vai receber financeiramente por isso, né? Se planeje para isso, né? Se visualize. Daqui a tanto tempo eu quero me visualizar como. Porque, por exemplo, assim, eu projetava para mim, depois de 10 anos de formada, eu não queria, embora eu adoro assistência hospitalar, eu não queria estar, porque eu já planejava família, tudo, eu não queria estar em 2 empregos, 24 horas, 36 horas naquela loucura. Então, eu me planejei para isso. Hoje eu continuo na assistência hospitalar, que eu gosto, que para mim foi o casamento perfeito, porque eu vou como para ficar com os alunos da universidade, então eu vou lá, fico no plantão, assisto os bebês associados com os alunos, não tenho uma rotina de final de semana, mas isso eu vim caminhando ao longo desses anos para chegar a construir isso. Aí é o que eu falo, a questão do você ser produtor do seu futuro, Mari, porque assim, eu tenho colegas que tem mais tempo de formado do que eu, 20 anos, sei lá, né? Conheci quando eu estava saindo de determinado hospital que eu conheci, que eles continuam no mesmo lugar. E aí o que eu ouço porque a fisioterapia não me deu resultado. Mas será que é a fisioterapia? Porque tem gente ganhando bem, tem gente muito satisfeito com o resultado que tem produzido. Qual foi o seu papel na construção do seu caminho? E quando você enxerga assim, você acaba contribuindo para a profissão. Porque você vai ter pessoas cada vez mais proativas. Foi uma coisa até que eu comentei, pode ser até meio polêmica, mas assim, a gente viu muito falar nesse período do Covid, né? Porque se falava da enfermagem, falava do médico, e cadê o fisioterapeuta, né? Até depois começou a se falar muito do fisioterapeuta. Aí uma reflexão que eu comecei a fazer comigo mesma é assim, se agora, nesse período de pandemia, que a gente é linha de frente, super participativo na condução desse paciente, a gente não está sendo lembrado. O que foi que antes a gente deixou de contribuir para essa sociedade lembrar da gente? E assim, e aí as associações têm grande peso nisso, né? Então é refletir mesmo o que é que faltou. A gente está mostrando o nosso resultado para esse leigo, né? De o que é que a gente faz, por exemplo, dentro de uma terapia intensiva. E aí eu refletindo, inclusive na prática assistencial, a gente às vezes vê muito assim. Não, nem tanto na Neoped, porque a família, a mãe, né, geralmente está lá na unidade, a gente tem sempre contato. Mas eu sei, porque eu já trabalhei na terapia intensiva adulto, e às vezes durante o plantão, na hora que o familiar entra, é aquele momento que eu saio para poder fazer a parte administrativa, para poder evoluir, para eu poder, realmente não quero conversar com aquele familiar, mas eu não estou ali fazendo a propaganda para ele do resultado que eu, como fisioterapeuta, produzindo. E às vezes até aproveitando para orientar, porque esse paciente vai para casa, esse familiar vai estar mais perto. Então, é uma reflexão mesmo do quanto que a gente ativamente vai mudar o resultado com relação à questão financeira também. E aí, quando eu digo da caminhada acadêmica, é que se a gente trabalha esse aluno, porque esse nível de discussão, Mari, a gente não tem na universidade. Né? Sim. Em que momento a gente para trazer esse olhar desde muito cedo para o aluno de que ele tem que ser proativo? Na universidade pública, eu sinto que o alunado ele tem um perfil muito mais assim participativo. Né? Tem, por exemplo, na que eu ensinei aqui em particular, também tem um DA que é muito ativo, eles fazem um trabalho belíssimo. Mas até pelas dificuldades que a universidade pública passa, eles são muito mais, assim, né?
eles têm que até brigar por muito mais coisas. E eu achei fantástico uma reunião de colegiado que os estudantes estavam e que estava discutindo com relação à matéria de gestão, tal, não sei o quê. E aí a aluna virou para mim e fez assim, não, porque na disciplina de gestão a gente está sentindo falta da discussão de assuntos relacionados com fisioterapeuta na gerência e na administração hospitalar, porque a gente vê o enfermeiro envolvido nessa função, a gente vê o farmacêutico, e por que o fisioterapeuta não está inserido nisso? Aí eu falei, meu Deus, eu nunca tinha falei isso na minha vida assistencial, sabe? Então, trazer esse aluno cada vez mais ativo vai favorecer com que a gente tenha uma qualidade e um retorno financeiro muito melhor. Tati, só pegando esse gancho aí da neonatologia, né, que você falou, queria dizer duas coisas. Que eu já ouvi tantos relatos, né, de situações que os pais são afastados da UTI na hora da fisioterapia, para não verem o que está sendo feito. Então, isso é uma propaganda contra gigantesca para nós, né? E a outra questão você falou agora de gerência, da enfermagem, se apropriar muito mais e estar ali mais presente. Outra que também na neonatologia sempre causou espanto, como que a fisioterapia não se empoderou do posicionamento do bebê numa UTI neonatal. Né? Isso acabou indo parar na mão da enfermagem. Aí você vê um congresso de perinatologia, nunca tem nenhum fisioterapeuta lá. Nenhum fisioterapeuta está representando o que a gente poderia fazer. Eu também estranhei muito esse pedido de reconhecimento da fisioterapia, né? Que foi assim, foi difícil ficar vendo isso toda hora. Nos reconheçam, né? Mas, enfim, até alguns repórteres depois assim, uma profissão que a gente acaba sempre esquecendo, acabou ficando pior para a gente, eu acho, né? Mas, enfim, deu bastante visibilidade e também fez a gente ver o quê? Que não tem fisioterapeuta suficiente, isso eu já sabia, né? Porque se só tem obrigatoriedade de um fisioterapeuta cada 10 pacientes em UTI, imagina se fisioterapeuta suficiente na rede hospitalar. Então, eu vejo também como algo muito promissor. Isso quer dizer que tem lugar agora na gestão, nas associações, que eles realmente, né, se movam de uma valorização. Porque tem gente que ama, né, Tati, o hospital, mas ganha muito mal, uma hora acaba pensando ou projetando como você projetou, né? Eu quero progredir na minha vida, eu quero ter filhos, eu quero ter um apartamento, eu quero, né, ter um carro legal, eu quero coisas que o dinheiro... Quero dormir. Quero dormir, né? O meu áudio estão falando aí que tá picotando. Tá cortando um pouquinho. Tô abaixando mas dá para entender. Dá? Só tá meio cortando. Tati, um outro ponto que você queria abordar, né? Que a caminhada acadêmica não precisa ser complicada. Aí a gente, só, Mari, finalizando a sua fala aí, aproveitando, né, parabenizando os enfermeiros, eu acho que não tem enfermeiro aqui, mas hoje é o dia da enfermagem. Verdade, hoje é o dia deles. E aí a gente acaba linkando com esse tópico aí que você colocou, assim, a forma com que eu tenho a minha caminhada, né, durante a faculdade, a universidade, ela é essencial para eu criar habilidades e competências que eu vou precisar lá, né, na minha vida profissional. E aí linka com o enfermeiro, porque a gente vai precisar estar lidando com grupos de interesses diferentes. Embora tenha o interesse do paciente, cada um tem a sua abordagem, e saber lidar com isso é fundamental pelas questões, né, da interdisciplinaridade e tal. Então, e aí entra naquela questão que a gente falou no início. Eu percebi o quanto que para o aluno tem sido pesado. Então, é muito frequente a gente ver posts de memes, e seja lá o que for, né, dizendo que, não quero voltar mais aqui. E eu acho ruim isso, você querer esquecer um período que é tão importante da sua, né, da sua caminhada.
que lhe formou, que lhe trouxe todo o conhecimento. E aí a reflexão tá, por que que tem sido tão pesado e ruim, assim, que é generalizado, não é numa instituição específica, que não é direita e que faz os alunos terem assim, você vê isso em vários lugares. E aí entra na questão do autoconhecimento. No meu Instagram, eu tenho feito umas lives toda segunda-feira. E acabou até tendo, semana passada, que eu falei sobre o iceberg do trabalho acadêmico. Né? Dentro de uma construção de uma atividade só da academia, que é um trabalho, que aí a gente acaba né, pegando todo mundo, até profissional, que já está lá em TCC da pós-graduação, enfim. Mas também não tem a ver só com TCC, é qualquer trabalho durante o curso, você faz vários trabalhos. E dentro produzir desse trabalho, a gente tem várias coisas associadas, que às vezes eles não estão sendo avaliados. Então, o iceberg é o quê? Em cima da linha do mar, tem o que geralmente consta nos baremas de avaliação, que é o conteúdo técnico, as referências atualizadas, o equilíbrio emocional de quem está apresentando. Mas abaixo da linha do mar, que foi até uma reflexão minha, do meu olhar para a avaliação do meu aluno, tem muita coisa envolvida que traz peso a essa atividade. Então, tem a questão da ansiedade, tem a questão das horas, né, que ele não vai fazer atividade física, que ele não vai estar com seu filho, que ele não vai estar assistindo Netflix. Tem o medo e a ansiedade, tem a questão dele se comparar com o outro e aquele velho medo do colega perguntar e ele não saber responder. Tem a procrastinação, então tem várias coisas associadas, que quando a gente olha em tudo, e aí eu falei, né, à medida que a gente vai derretendo esse iceberg, porque a gente vai se conhecendo melhor, esse trabalho, e foi um ponto específico da academia, mas vamos colocar isso durante a caminhada acadêmica dele toda, ele vai ficando menos pesado. Então, quando a gente derreteu, que foi na semana passada, a gente derreteu todo o iceberg, o que que fica abaixo da linha do mar? Fica única e exclusivamente a gente, nossa mente. Por isso que, às vezes, esses alunos estão tão estressados em correndo contra o tempo para poder absorver tudo que é atividade, pensando no conteúdo técnico, mas esquece da necessidade de se conhecer, para, inclusive, poder lidar com todos esses momentos de tensão, de cobrança, de comparação. Então, aí vem a questão que você trouxe da meditação, do quanto que é importante. Ele saber seu limite, se conhecer, né? Porque quando a gente analisa, não precisa ser pesado. Para você ter uma ideia, teve um semestre na faculdade particular que eu ensinava, eu ficava na coordenação de estágio. Além das disciplinas, eu ficava na coordenação de estágio. Então, os alunos chegavam para o primeiro semestre do estágio, que era o ambulatorial, que é um perfil geralmente mais tranquilo do que o hospitalar, para eles já irem introduzindo esse contato com o paciente. Eles chegavam extremamente tensos. Porque o que é que levava eles à ansiedade? Eles achavam que eles tinham que entrar em contato com o paciente e já saber absolutamente tudo. Eles não queriam perguntar para o supervisor, que eles não sabiam nem botar uma mão para avaliar uma mobilidade escapular, porque eles achavam que o supervisor ia avaliar ele, né, e pontuar, porque eles já deveriam saber, sendo que, antes disso, eles só tiveram aula prática, treinando neles, com eles mesmos. Não tem alteração de um tônus, não tem uma modificação ali do paciente. Então, eles se cobram antecipadamente por questões que o próprio supervisor dizia assim, mas quem foi que disse isso em algum momento para você? Eu estou aqui justamente para lhe mostrar o caminho e ver essa sua evolução. Aí teve um determinado semestre que o nível de ansiedade era tanto que a gente precisou parar e fazer assim, não, a gente precisa de um momento para relaxar, como a gente chamou. A gente foi ali, você conhece, a gente foi ali para o Cristo na Barra, viu um pôr do sol no farol da Barra, cantamos, demos risada para desestressar um pouco, porque esses momentos de parar é fundamental, porque o peso só traz pouco aproveitamento do conteúdo, contribui para uma saúde, né, que vai fazer talvez não ter tanta produtividade, e, de certa forma, não faz eu aproveitar esse momento que é tão rico. Mas, Tati, é uma apreensão, né, que você está descrevendo aí, como se eles tivessem medo mesmo. E eu, no começo da minha carreira, eu dei aula numa faculdade de fisioterapia, né, em Curitiba, e eu via um perfil de professores muito autoritário com os alunos, né? E como eu com os profissionais durante o ano, eu ainda ouço isso, que aquele professor que manda pesquisar ao invés de responder, né? E a gente também
ainda no perfil da fisioterapia, uma quantidade imensa de professores que não trabalharam na assistência. E aí eles intimidam, uma pessoa acabou de usar essa palavra, eles intimidam os alunos quando eles são perguntados, né? Perguntam algo para eles que eles não sabem exatamente como responder e usa-se, às vezes, a intimidação. Você acha que pode ter a ver com isso, mesmo que seja anterior à faculdade, o fato desse... Porque, assim, é surpreendente isso que você está falando. Eles acharem que eles têm que saber algo que eles ainda nem aprenderam, né? Não, eu acredito que tem um pouco, sim, Mari, mas assim, pelo menos na minha realidade, eu percebo que isso tem mudado. O professor, ele precisa fazer essa reflexão. Então, é isso, eu já saí da faculdade tem, sei lá, 15 anos, quase 15, acho que esse ano eu faço 15, nem sei direito. Mas estou na graduação agora e percebo a diferença, até de professores meus, na época que eu era estudante, hoje são meus colegas na universidade. E é diferente o trato com o aluno, porque essa geração de agora é diferente. A forma de conduzir, a gente como professor também precisa se adaptar. Porque assim, se a gente quer a questão do ele aprender, não adianta eu me manter no mesmo perfil de ensino sem ele absorver, porque eu não vou estar me sentindo satisfeita com relação a isso. Hoje eu até vejo, assim, muitos... você falou assim, de muitos professores que nem estavam na assistência. Hoje a gente vê, assim, alguns que já foram da assistência e até para melhorar, né, a qualidade de vida, fizeram a opção por sair da assistência e estar só na docência. E até, de certa forma, tem bastante tempo que não está na prática clínica. Mas essa troca, até porque o aluno está mais presente para o fato de que ele pode se posicionar, né? Ele pode, claro que com seu jeito, com sua forma adequada, se recorrer a uma coordenação de apoio pedagógico para direcionar, né, essa condução de forma inadequada. Então, a gente, professor, a gente está tendo que também refletir a nossa forma de ensino. Além de ter, né, gente mais jovem chegando, com outro perfil, ou até muitas vezes mais capacitado do ponto de vista de ensino, né, com novas metodologias de ensino, né? Hoje se discute que aquele velho formato de slide, falar na frente lá dos alunos, não ensina tanto do como botar ele na prática. Então, hoje a gente vê muito professor, ao invés de estar dentro da sala de aula, está propondo atividade na comunidade, né? Uma atividade de orientação na comunidade. Então, assim, dizer a você que não existe mais esses professores assim, existe, mas na minha realidade, como colegas, e claro que eu não estou em todas as universidades, né? Mas até as associações de ensino também, né? Mostram o quanto que a gente também tem que se adaptar a esse aluno. Porque se o que a gente quer é dividir o conhecimento, fazer com que ele aprenda, é um fato e já está mais do que comprovado que no formato intimidação, imposição, sem questionamento, isso não acontece. E chega um momento que vai ter a sinalização sobre isso. Ele mesmo vai se visualizar naquele colega que tem a turma na sua mão, porque é parceiro, e não é parceiro que dá 10 para todo mundo, não é isso. Mas é de ser próximo, de entender as necessidades daquela turma. Né? Eu brinco muito com os alunos, porque aquela questão, né? Eles têm o meu WhatsApp, para mim é muito tranquilo, a gente brinca nas redes sociais, mas em nenhum momento eu sou aquela professora que passa a mão na cabeça, dá 10 para todo mundo, para eu ser amiga de todo mundo, né? Aí eles brincam que as provas são difíceis, aquele negocinho, né? Pergunta para contextualizar, eu exijo tal, mas ao mesmo tempo eles sabem que quando eles podem assumir que não sabem e precisar de um suporte, né? Eu acho que essa é a diferença. E eu tenho percebido que essa fichazinha está caindo na docência, porque, de certa forma, também vem contribuindo para o ensino. Mas aí eu percebo, e nesse contexto, por exemplo, desse grupo que eu falei, foi muito mais ansiedade dos próprios alunos do que, em si, esse tipo de cobrança, sabe? Porque eu conhecia de perto, né, os professores. Então, também vai muito deles, do eles terem que ser muito perfeitos. Eles se cobram de serem assim. E, às vezes, se mostrar vulnerável e dizer que eu não sei, é muito difícil ele lidar com isso. Mas aí também vem tudo de um trabalho, né, ao longo do tempo, mostrando a ele que é possível. Inclusive, assim, no meu Instagram, eu botei uma vez, você tem que ver seu professor como seu parceiro.
Ele não está ali como seu inimigo, entre você tem que saber, não. Eu estou ali para você ser. Eu falo com eles, eu falo assim, eu já passei trabalhos que eu sabia que não ia ser fácil para eles, porque, tipo, era um artigo em outra língua que eles tinham que interpretar. Não era um artigozinho, eram artigos que tinham certa complexidade, porque eram alunos já de 8º semestre. Aí eu passava no primeiro dia de aula e dava lá o prazo para apresentar. Dava 3 semanas, aí eu, e aí, galera? Ninguém. Eu tive que recorrer a algumas leituras adicionais para entender o artigo. Todo mundo está entendendo o artigo. Então, eles mesmos não se disponibilizam, né, a buscar o apoio do professor. E o professor se mostrar disponível para isso, acaba facilitando ele ter, né, se sentir à vontade para isso. Acontece dos dois, mas é muito da ansiedade dele, da cobrança dele com ele mesmo. E aí, claro, nas universidades e nos casos que tiverem, porque acaba tendo um ou outro, cabe a condução do grupo para equilibrar isso aí. Porque hoje já se sabe, os estudos, como você falou, mostram que não é o caminho. O aluno ele não aprende da melhor forma se for desse jeito. Tati, Eu não estou conseguindo acompanhar os comentários aí, não. eu estou olhando alguns, mas assim, tá tranquilo. Algumas pessoas falando sobre isso, né, de que passaram essas situações enquanto eram estagiários e que não foram tão bem acolhidos pelos professores e supervisores. Acho que talvez essas gerações mais novas, que elas têm uma contradição, né? Ao mesmo tempo que elas são muito empoderadas e ativistas, elas também têm isso que você comentou da comparação, de querer sempre ter o que o outro tem, ser o que o outro é, né? Isso é uma geração a ser entendida e eu acho que é um privilégio estar na graduação nesse momento, porque é um fenômeno antropológico mesmo que está acontecendo no mundo. Mas eu queria te perguntar uma coisa sobre essa entrada na faculdade ser tão cedo, né? E o aluno, o indivíduo faz uma escolha que pode ser uma escolha para a vida dele, para o resto da vida, e faz isso numa idade muito, muito tenra ainda. Você tem visto alunos que de repente percebem que não era aquilo e dizem assim, Tem, assim, tem aqueles que não conseguem continuar por questões sociais, como você falou, né? Às vezes não conseguem associar e tem que fazer a opção e deixam para depois e vão, né? Não conseguindo concluir. Mas tem aqueles que se percebem. Eu já tive alunos que chegou num nível, né, de semestre mais avançado, que ela se descobriu que não era aquilo que ela queria e que ela tinha consciência, assim, que ela precisava terminar o curso para fazer um outro depois, né? Então, acontece. E acaba assim, que a minha pergunta é, se essa aluna que me perguntou da questão financeira, ela no primeiro semestre ela já se questionava, mas também ao mesmo tempo é um semestre ainda muito pouco palpável do que é a fisioterapia, né? Geralmente são disciplinas mais básicas, tal. Hoje os próprios colégios geralmente têm aquelas orientações, né? Tentam identificar ali o perfil do aluno para mais ou menos ver qual é a área, né, que ele tem mais afinidade, para tentar auxiliar nessa inserção, mas realmente acaba sendo um período em que ele não sabe exatamente o que ele quer, né? E as cobranças de também não ter esse tempo para ele pensar acaba fazendo com que ele faça escolhas que talvez não sejam. A gente acaba vendo. Mas eu vejo talvez a dificuldade mais social, assim, de continuar por associação a outras coisas para desistência. Então, valor da faculdade, né, na escola particular acaba impactando, então, como é que fala? A evasão acaba acontecendo, ou aquele aluno, assim, às vezes a gente vê na faculdade particular, principalmente, né, a turma de tal curso não fechou, aí tem lá vaga para o curso de fisioterapia, aí a faculdade oferece, ele meio que está no susto, que tinha passado no vestibular, assim, né? Ele estava entrando na faculdade, mas o curso que ele tinha feito não foi. Como é área de saúde, eu vou lá e entro. Então, tem um acompanhamento da coordenação de quem é esse aluno que, teoricamente, entrou no susto, até para orientar ele melhor, geralmente é esse aluno que entrou no susto que não vai continuar no curso. Ou até que ele vai ficar 2 semestres, porque os 2 primeiros semestres eles são mais básicos de disciplinas, né, que acabam abrangendo toda a área de saúde, para depois tentar ir para o outro curso que ele realmente queria. Então, quando acontece esse meio que sem ele ter
pensado em ir para fazer fisioterapia. Por isso que conhecer a profissão também é importante, né? Eu lembro que na época que eu estava para fazer vestibular, essas coisas, eu fui num hospital com uma colega para a gente conversar com profissionais, para entender direito, né? O que era enfermagem, o que era lá o médico, o que era o fisioterapeuta. Isso ajudou a gente a tomar a decisão, ou pelo menos assim, isso eu sei que eu não quero para mim, ou não. E aí ajudou. Então, quanto mais você conversar, melhor. Alguns têm um suporte vocacional na escola, tal, tem outros que acabam não tendo. E isso acaba contribuindo para a evasão, sim, na faculdade, durante a universidade. Então, Tati, eu te falei que a live acaba muito rápido, né? Nem parece, mas daqui uns 2 minutos vai já dar 1 hora que a gente está aqui conversando. E a gente poderia, é um tema super abrangente, né? Poderia falar muito mais. Eu vou me despedir e vou fazer, vou colocar a última questão que você colocou aqui, se você puder falar rápido para você também poder se despedir do pessoal, né? Gente, muito obrigada pela audiência, como sempre. Foi maravilhoso estar aqui com vocês e com a Tati Falcão. E eu vou deixar o que você colocou. Você já é um profissional, o meio acadêmico sempre te acompanhará. De certa forma, Mara, a gente já falou disso, né? O quanto que mesmo você sendo profissional, você tá nesse meio acadêmico, você vai estar sempre aprendendo. Então, mesmo que você não tenha se visualizado nessa oportunidade de aproveitar durante a graduação, como hoje, com mais maturidade você se vê, nunca é tarde, né? Nunca é tarde para você estar mais participativo na sua profissão, e aqui no caso fisioterapia, pesquisando, se for o caso, discutindo, se posicionando. Então, é se visualizar, esse ser aprendiz sempre, como você mesma falou, né? A gente nunca vai deixar de aprender. E a gente sempre vai poder mudar a postura e poder contribuir para a fisioterapia. Então, isso é importante, independente, não estou dizendo que você vai para um mestrado, que vai para um doutorado, mas você poder contribuir para a sua profissão. E aí, aproveitar para agradecer, o tempo corre aí, até para não perder a gravação da live. Fiquei muito feliz pelo convite e pela participação do pessoal. E também me disponibilizo. E aí, a gente é super parceira, gosto demais da sua abordagem. E aí, eu fico também à disposição. E parabéns pelo projeto. A gente só tem a ganhar com essas trocas. Imagina, obrigada por estar aqui participando. E se quiser falar sobre outro assunto, vamos voltar aí, tá bom? Beijo, Mari. Boa noite. Tchau, obrigada. Beijo, galera.